Olá, retomamos para a nossa parte 2 da nossa aula. Nessa parte 2, nós queremos falar um pouquinho sobre o imaginário infantil. Diante do contexto de pandemia, como é que a criança ela consegue ver esse mundo de um vírus tão minúsculo que ela não consegue enxergar? Então, como é que ela decodifica isso? Como é que ela entende isso? É necessário que os pais eles forneçam para a criança um ambiente favorável e é necessário que você dê a ela as informações necessárias de acordo com a idade e compreensão daquela criança. Às vezes uma criança que ela já tem uma idade até um pouco maior, mas a compreensão dela, ela não consegue entender aquilo ali. Então, como é que no seu imaginário infantil ela desenha, ela escreve, ela descreve o que ela está vivenciando? Todas as crianças vão conseguir falar sobre as suas emoções nesse período? Não. Mas nós sabemos que elas estão passando por um turbilhão de coisas. Então, é necessário que a família ela consiga criar esse ambiente favorável, para que no imaginário dela, ela trace o que ela acha que é tudo isso, né? O ataque do coronavírus é um bichinho que vem para infectar as pessoas. Então, como é que ela descreve esse contexto que ela está vivenciando, que sua casa está vivenciando, seus pais estão vivenciando, seus avós estão vivenciando? Como que no imaginário dela ela descreve o vírus? Como é que ela descreve esse vírus? Como é que ela acha que o vírus pode transmitir? Então é necessário que os pais orientem. O que é o vírus? Onde surgiu? Como é que passa de uma pessoa para outra? Uma criança, ela pode passar o vírus para o avô, o vovô, para a vovó, para uma outra criança, para o papai. Como é que acontece isso? E o que nós podemos fazer para prevenir, para se proteger, para proteger aquelas pessoas que nós amamos? Então, como é que o imaginário da criança vivencia a pandemia? Então, a criança, ela decodifica essa pandemia ela representa da forma dela, né? Então, eu tenho um vírus malvadão que ataca o mundo, as pessoas. E aí, no imaginário infantil, existe super-herói, existe aquela pessoa que vai vir salvar essa criança nesse momento. Então, assim, é importantíssimo que essa criança ela possa criar e elaborar isso. É isso que faz com que a criança ela consiga vivenciar com menos sofrimento esse momento. Ela consegue elaborar, ela tem as informações corretas, não é subestimada enquanto criança, e ela consegue elaborar a superação da forma dela. Então, é muito interessante os pais darem um tempo para que essa criança ela possa processar no seu imaginário e descrever em desenhos, em pinturas, em textos, né? Os maiorzinhos, às vezes, eles gostam de escrever o que eles estão sentindo, dar um diário para que os filhos possam estar escrevendo, fornecer lápis, fornecer papel para que eles possam expressar o que está dentro do imaginário. Se você tem um quadro, né? Quadro negro, que antes hoje uma grande parte das crianças nem sabe o que é isso, quadro negro e giz colorido, mas se você tem então uma lousa branca e tem pilotos de várias cores, fornecer para que eles possam pintar essa lousa, desenhar o que eles estão expressando. Não tenho isso, professora Denise, eu posso fazer como? Eu posso comprar um papel metro e fazer, não tenho um papel metro em casa, posso colar as folhas de ofício, posso entregar a folha de ofício. Faça um cenário, crie um ambiente favorável para que seu filho não adoeça mais do que o mundo já está adoecido, né? Nosso contexto mundial é um contexto de adoecimento. Não é só pelo vírus, não é só pela transmissibilidade do vírus e letalidade, mas é pelo medo, pela angústia, pela aflição, pelo temor do dia de amanhã. Então, crie no seu lar um ambiente saudável, um ambiente estruturado, onde sua família, seus filhos estejam salvaguardados, onde esse lar não seja potencializador de enfermidades, mas que ele seja um canalizador,
local que as crianças possam expressar o que estão sentindo, e eles, nesse momento, sejam acolhidos, e entendam que tudo vai passar, que é um momento difícil, é um momento difícil que nós estamos vivenciando. Mas a criança ela precisa se sentir segura dentro do seu lar. Ela precisa entender que os adultos que estão com ela o protejam, sejam esses super-heróis que fazem a proteção deles. É necessário que a criança tenha esse feedback familiar, porque senão ela se desestrutura quando ela entende que nada acontece, que está todo mundo apavorado. Né? Ninguém tem um norte dentro da casa, está todo mundo desestruturado. É necessário que você tenha uma certa estrutura para que seu filho, para que sua família, o contexto que está dentro da sua casa, também possa ter essa segurança, essa proteção, esse momento, né? Um momento com a criança, seja um momento prazeroso, que a criança possa ter isso como um momento prazeroso, estar com a sua família de forma única. Nesse contexto, a saúde da criança e as medidas de prevenção do Covid. O que nós queremos abordar sobre isso, né? Então, a saúde da criança, a criança ela vai ter aspectos que a gente chama de positivos e negativos, favoráveis e desfavoráveis durante esse período. Quais são os aspectos favoráveis? Os aspectos favoráveis é que essa criança vai ter hoje o que ela nunca teve, só nas férias. O contato com seus pais, se seus pais não trabalham em serviços essenciais. Né? Ela vai ter o seu pai só para ele naquele período. Lembrando que se esse lar é um lar desestruturado, onde está todo mundo estressado, esse momento que poderia ser prazeroso passa a ser um momento pesaroso, passa a ser um momento de labutas e de atritos e de não um momento em paz, né? Então, o aspecto favorável é que ela vai viver o que ela nunca, é o que ela sempre sonhou viver e que ela vivia às vezes nas férias com a sua família. Estar junto, estar com. O aspecto favorável da proteção, de salvaguardar vidas. Quais são os aspectos desfavoráveis? O aspecto desfavorável das medidas de prevenção para a criança é porque ela não consegue a interação social importante para a criança, ela é limitada e ela é feita só através da tecnologia, né? Então, assim, o contato de estar com a fase sensorial da criança, ela precisa tocar, pegar, e nesse momento nós não podemos vivenciar isso, porque estamos vivenciando um momento do estar afastado, distanciados. Então, nesse momento que a criança precisa dessa interação sensorial, é necessário que esse ambiente doméstico favoreça isso. Então, as medidas de prevenção, ela tem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, especialmente no quesito saúde mental, mas também no quesito obesidade. Estando recluso em casa e não tendo estratégias de enfrentamento a isso, se na família ninguém consegue criar uma estratégia, está todo mundo desestruturado, a criança ela vai ficar num momento de sedentarismo dentro da sua casa. E aí, o sedentarismo associado ao consumo de alimento, que são alimentos ricos em carboidratos, ricos em gorduras, faz com que a criança ela também vá para um quadro de aumento excessivo de peso, né? Então, existem os aspectos da privação de estímulo, da privação social, da privação da interação com o outro, da quebra de rotinas, são os aspectos desfavoráveis do contexto. Mas tudo isso, ele serve, a função, né, de tudo isso é preservar a vida. Então, quando essa criança é necessário orientar, né, que ela precisa da utilização da máscara, que é necessário que ela use o álcool gel, tudo isso é necessário para preservar sua vida. Então, a orientação de dizer para a criança, na hora de brincar, mantenha distância, né? Isso vai ser aprendido pela criança paulatinamente. Então, as medidas de prevenção do Covid, eles podem gerar um ambiente familiar, onde a criança possa crescer e desenvolver, onde a família ela consegue dar a volta por cima, traçar rotinas dentro do lar, ter o seu momento de estudo, ter o seu momento de atividade física, ter o seu momento da refeição junta. Ela não encara a pandemia, o distanciamento, como como um ar de pesar, mas ela entende que é um momento de reflexão,
É um momento difícil para toda a população em geral, mas é um momento necessário, né? Diante de um vírus com alto poder de transmissibilidade e que não temos ainda vacinas, não temos tratamento, é necessário estar seguro dentro de casa, mas que essa segurança dentro de casa favoreça o crescimento para toda a família. E essas medidas de prevenção também podem trazer perturbação no ambiente familiar, onde as crianças crescem e se desenvolvem. Ela pode gerar um ambiente estressor, fazendo com que a criança fique mais nervosa, irritada, chorosa, pesarosa. Ela pode acarretar consequências negativas para o desenvolvimento e para a proteção infantil. Criança que vive num lar onde há abuso, onde há violência, então ela é exposta ao agressor e ela não pode sair de casa. Então é necessário que a sociedade, né, em si, crie mecanismos de denúncias dessas famílias, né, que são agressoras, violentas e que estão expondo essa criança a mais violência durante o período que deveria ser um período de proteção dessa criança. Então, quais são os impactos do distanciamento social no desenvolvimento infantil? O contexto de pandemia, de conviver com um vírus que pode matar e que me faz distanciar dos meus amiguinhos e que não me permite me socializar no parque, que não me permite descer para o playground do prédio, que não me permite sair na rua, gera na criança um momento de ansiedade. Então, gera nela efeitos de ansiedade. Muitas crianças elas vão manifestar um medo, não medo salutar, né? Nós sabemos que existe o medo salutar, que é necessário que você tenha medo para se proteger, mas é um medo excessivo, medo de morrer, medo de ser contaminado, medo de coisas às vezes que não são nem plausíveis, mas que ao ouvir tantas notícias a criança acha até que ela já está contaminada. Então, a exacerbação do medo. Aí a criança ela passa a viver um momento de irritabilidade, está irritada com as coisas, porque aquele momento gera nela tensão e aflição, gerando nessa criança, então, angústia, e isso leva a criança a um sofrer muito grande, essa angústia que a criança apresenta nesse momento, e dificuldades para dormir. Então, muitas crianças vão apresentar, né, dificuldades para dormir nesse contexto de pandemia. Algumas crianças também, elas podem estar apresentando o que nós chamamos de regressões infantis, né? Todas as crianças, elas não necessariamente vão ter vão apresentar todos os fatores, mas tem crianças que elas vão ter o que nós chamamos das regressões. Então, aquela criança que já estava desfraldada volta a fazer urinar na fralda, aquela criança que não urinava mais à noite, volta a mijar na cama, volta a ter insônia, volta a querer dormir com os pais. Então, a regressão num contexto de insegurança. O que está acontecendo, né? Há um contexto onde os pais não estão seguros e as famílias também não estão seguras. Então, a criança ela se sente insegura diante disso. Isso gera nela um conflito e gera uma angústia. E essa angústia ela se desdobra na regressão infantil. Então, são crianças que vão retornar ao uso da chupeta, aquelas crianças que não usavam mais, crianças que vão colocar o dedinho na boca, tudo isso para gerar um ambiente de proteção a essa criança. O que fazer durante o distanciamento social? Como a família pode interagir? Como pode haver interação familiar desse contexto, né? Então, é necessário que haja uma intensificação do convívio da família. É difícil, é muito difícil o momento que nós estamos vivenciando, mas nós temos duas opções. Ficar se lamuriando, viver só no pesar e ressignificar. Eu prefiro ressignificar. Prefiro olhar com um outro olhar e repaginar. Então, não posso sair de casa, vou transformar o meu ambiente familiar. Vou ter momentos de acampar dentro da varanda, vamos ter momentos da cozinha, de ser chefes, momentos de fazer massa caseira, momentos de estar com o outro que nós nunca tivemos
um momento singular como esse. Nunca houve um momento tão singular como esse. Então, é necessário que essa criança ela se sinta protegida dentro de seu lar. Então, é necessário que haja uma interação do convívio familiar, familiares ou cuidadores possam passar mais tempo com a criança nesse momento, que o tempo seja prazeroso dentro de casa, viabilizar maior interação entre eles, reforçar vínculo, porque o vínculo é importante para o desenvolvimento. Se eu tenho um contexto que é um contexto que tem impacto no desenvolvimento infantil, se eu tenho um contexto que é um contexto que abala, prejudica o desenvolvimento do meu filho, eu tenho que criar um ambiente que, dentro desse contexto mundial, minha criança possa ter o desenvolvimento adequado diante daquela situação. Então, como gerar isso em casa? É necessário, então, que os pais, os cuidadores, possam refletir sobre isso e entender que ele também, é função dele também, proporcionar esse ambiente favorável. Então, eu sei que existem dificuldades, porque a pandemia e o distanciamento, ela levou ao afastamento das secretárias domésticas, das pessoas que ajudavam, daquela diarista que vinha te ajudar nas atividades domésticas. Então, houve uma sobrecarga porque os pais que saíam para fazer a sua atividade fora, eles agora estão em casa e tem atividades também deles dentro de casa. Então, houve uma sobrecarga dos familiares e cuidadores diversas, em relação a diversas atividades, dentre elas atividades domésticas, né? A cozinha parece não ter fim, os pratos não acabam nunca. Porque a gente acaba de tomar café, já tem o prato do almoço, acaba o almoço, tem o prato lanche. As tarefas domésticas não têm fim. Mas é necessário criar uma rotina, né? À medida, de acordo com a idade da criança, de acordo com o grau de maturidade que ela tenha, posso estar inserindo ela em pequenas atividades simples, de como guardar sua roupa, de como organizar seu guarda-roupa. Então, envolver a criança também nisso, nesse processo, né? Claro que com segurança, claro que com orientação, com supervisão, mas envolver a criança nas divisões do lar. Então, da interação da criança na casa, porque há uma sobrecarga, e especialmente da mulher, porque a mulher ela passa a se desdobrar. Ela agora trabalha em casa, se ela não trabalha no serviço essencial, ela passa agora a realmente, né, participar das atividades de estudo do seu filho, que ela tem que fazer as tarefas com o filho. Então, ela precisa ter o seu momento de home office. Então, são muitas atividades e isso pode gerar um estresse completo dentro da família. Então, as atividades domésticas que demandam muito tempo, os trabalhos de home office, aqueles que se mantêm trabalhando como serviços essenciais, então, trabalho fora de casa. E aí tem toda uma outra questão, que é o medo de sair, se contaminar e trazer para casa a contaminação, o medo de não cumprir todas as medidas de proteção e ser um veículo para dentro de casa. Então, há toda uma situação de estresse que essa família está vivenciando. E muitas vezes parece até um paradoxo. Mas dentro desse lar, muitas vezes, há pouco ou nenhum espaço para ficar sozinho. Às vezes, e aí entra também muito o pré-adolescente e o adolescente, ele quer ter o espaço dele. Ele quer, às vezes, ter o momento dele. E, às vezes, como a família está toda em casa, não tem o espaço dele. Se ele não tem o quarto dele, se ele divide o quarto com outro irmão, às vezes ele não tem o espaço dele, de estar sozinho, de ter um momento de reflexões dele. Então, isso tudo gera uma tensão dentro da casa. Então, atenção. Não se culpe tanto assim, né? É importante que as famílias entendam que é normal acontecer momentos que vai perder paciência, podem sentir raiva, sentirem ansioso. Afinal, estamos vivendo um momento excepcional. Ninguém nunca vivenciou isso, né? Contudo, não devemos canalizar essas situações para a criança e expor essa criança a situações de violência. Diante de tudo que nós estamos vivenciando, é necessário que haja um equilíbrio emocional e compreendamos. Estamos vivendo um momento difícil, mas é necessário que eu não canalize isso para o meu filho, que eu crie um ambiente familiar adequado para esta criança. E aí, relacionado a quais são os cuidados
de enfermagem durante o distanciamento social. Como o enfermeiro, que é promotor de saúde, que é uma profissão intrincada, imbrincada com o processo de cuidar. Como um enfermeiro ele pode orientar o cuidado durante o distanciamento social? Primeira coisa é a orientação sobre o uso de tela, tem sido uma aliada importante na manutenção dos laços sociais e afetivos da criança. A orientação é necessário, nesse contexto de pandemia, é necessário utilizarmos a tecnologia para interagirmos com o nosso avô, para interagir com a vovó, para interagir com o coleguinha, mas é necessário, ao mesmo tempo, que esse tempo diante da tela ele seja um tempo produtivo e um tempo delimitado. A criança não pode acordar, ir para o tablet até a hora de dormir, né? É necessário que haja uma rotina estabelecida para essa criança. A criança está sadia em casa, é necessário que tenha uma rotina para ela. Ela vai ter o seu momento de acordar, ela vai ter o momento da escola, da interação da escola através das plataformas virtuais, ela vai ter o momento do estudo, do fazer a atividade, que pode ser agendado de acordo com cada dinâmica familiar, pela manhã, pela tarde. Ela vai ter o momento de estar junto, né? De socializar no processo da alimentação, estar junto, alimentarmos junto. Depois vai ser o processo da tarde, ou se for o inverso, né, da manhã, de estar agora no momento da tela, da televisão, do filme, da pipoquinha. Depois o momento dos joguinhos do computador, onde há um tempo, né? É difícil durante a pandemia você dizer que você vai ficar só 2 horas na tela. Mas a orientação que nós damos é que a tela excessiva ela traz malefícios para a criança. Nós sabemos que a criança que fica na tela o tempo inteiro antes de dormir, ela não consegue ter um sono adequado. Então, é necessário que haja um tempo para a tela. Tablets, computadores, smartphones, é necessário que haja um tempo. É necessário que a família crie um tempo para a criança possa se socializar, brincar, estar junto com o irmãozinho, se tiver, com os cachorros, se tiver na casa. Ter um outro momento de um jogo de tabuleiro, de uma amarelinha. É necessário que a família se reinvente nesse momento. Não é fácil, mas é necessário que se reinvente. É necessário, então, que mantenha a comunicação com os avós, com os amiguinhos, através do interfone, através do celular. Outro cuidado de enfermagem, né? O cuidado na alimentação. Então, estimular o uso das verduras, das frutas, reduzir mesmo o consumo de doce, de salgados. Um período difícil onde nós estamos em casa. E a ansiedade, o momento de tensão, ela gera uma falsa necessidade de alimentação. Então, se busca nos carboidratos essa alimentação rápida, esse consumo de açúcar rápido. Então, é necessário que a família reveja isso e introduza nesse contexto alimentos saudáveis. Estimular a hidratação da criança, né? Tomar água nesse período e ter uma rotina de sono. É necessário que a criança tenha uma rotina de acordar e de dormir. Porque se a família não tem rotina, vai ficar tudo de cabeça para baixo e a criança não vai conseguir se sentir segura. Isso tem acontecido em muitas famílias, né? Não consigo estabelecer rotina, então faço a tarefa no dia que dá, faço no dia que não dá. Então, a criança ela não se sente segura. Isso tem implicações no desenvolvimento infantil. Isso tem implicações negativas. É necessário que a criança tenha uma rotina. Isso deixa ela segura. Ela entender que tem um momento do estudo, tem um momento da alimentação, tem um momento do lazer, tem um momento da interação da família, tem um momento de ficar grudadinho na cama da mamãe, tem todos os momentos. Enquanto enfermeiras, né, nós orientamos sobre a questão da intensificação da higienização das mãos, mesmo em casa, a etiqueta respiratória, orientar que a criança ela vai precisar do uso da máscara, e aí atentar que essa máscara, né, preciso sair, é inevitável que saia, vai precisar realmente, nesse primeiro momento, e ainda fazer o esquema vacinal. Então, é necessário que, nesse momento, foi necessário sair. Faça o que para sair com meu filho? Usa máscara, faz distanciamento das outras pessoas, vai para aquele local específico e retorna.
ao retornar, higieniza os sapatos, troca toda a roupa, lá, dá o banho da criança, para que nada possa estar se contaminar nem contaminar o seu lar. Então, a orientação é reforçar a questão que crianças menores de 2 anos têm que estar atento à máscara. A Sociedade Brasileira de Pediatria não orienta o uso da máscara para menores de 2 anos, pelo risco de sufocamento, pela questão da manipulação da máscara pela própria criança. Então, as maiores de 2 anos é orientado que elas usem, você tem que explicar para a criança, né? Por que não posso ficar manipulando essa máscara? Por que não posso deixar no queixo? Por que eu tenho que tirar com cuidado pelas hastes? Então, tudo isso deve ser orientado à criança da forma que ela consiga entender. Porque às vezes a criança não está entendendo o que é. Então, explicar de uma forma compreensível para essa criança. E aí, juntos, fazer atividade física juntos, utilizar o espaço da varanda, quem tem varanda, utilizar o quintal, quem tem quintal, que mora em casa, utilizar a sala, quem não tem nada disso, utilizar os espaços para fazer atividade física, ter a rotina da atividade física com essa criança. E um dos pontos, a gente já está chegando no finalzinho dessa aula, né? Criança saudável, criança sadia no distanciamento, é atentar para os acidentes domésticos. Os acidentes domésticos, eles levam ao óbito infantil. Então, aquela criança pequenininha, né, atentar para essa água que vai dar o banho, para não se queimar, para que não haja lesão de pele, para que a criança não se sufoque, né, com plásticos, com o cordão da chupeta, não caia do berço, o envenenamento infantil, que é muito comum, né? Atentar ao local que você guarda. Lembre, todo mundo em casa. E as crianças estão em casa também. Então, é necessário que o local que eu guardo remédio tem que estar num local alto, porque senão essa criança pode ter acesso e se intoxicar, atentar, né? Estou em casa, então eu tenho que estar atento onde está essa criança pequenininha, que engateia e pode cair, pode se escorregar. Então, os acidentes domésticos de 0 a 1 ano são eventos graves. Então, é necessário nós estarmos atentos, estamos todos em casa. E esses acidentes eles podem ser potencializados, já que estamos em distanciamento. Então, atentar para isso. Crianças de 1 a 5 anos, quem mora em prédio, lembrar das telas, né, das janelas, atentar para essa criança, atentar para a criança. Não estamos no momento de distanciamento, claro que não estamos vivenciando piscina, mas dentro de casa também a criança se afoga, ela se afoga dentro do balde, ela pode se afogar dentro de um túnel que tem dentro da própria casa. Então, atentar para isso, a questão dos afogamentos, para o consumo de algum alimento contaminado, para acidentes na cozinha, muito comum um acidente na cozinha. Então, atentar para colocar o cabo para trás, para fornecer um ambiente seguro para essa criança. Como conclusão dessa aula, né, é um módulo bem prazeroso. Ele fala sobre a criança saudável durante o distanciamento, né? Não é a criança nem com suspeita de Covid, nem com confirmação. Isso é tema de outro módulo. Então, nesse momento, a criança está saudável, seu filho que está saudável em casa, né? Que às vezes a gente pinta o tempo todo e aí os pais ficam bem desesperados. Mas pensa pelo lado positivo. Que bom, meu filho é sadio, está em casa. Então, essa criança saudável que nós queríamos abordar nessa aula. Por conclusão, podemos concluir que, apesar de inúmeros aspectos negativos da pandemia, distanciamento, isolamento, mortes, aflição, angústia, foram muitos efeitos negativos para a sociedade. Mas é necessário que, contudo, podemos, nesse momento único, enquanto família, enquanto pai, mãe, cuidador, ter um aumento da convivência familiar, ter a participação nas atividades domésticas de forma prazerosa, ter brincadeiras com os pais, as refeições em família, renovar o afeto, associado a uma alimentação adequada, atividade física, uma boa rotina de sono, reiteram os aspectos importantes. Esses aspectos são cientificamente comprovados. Eles trazem benefício para o desenvolvimento da criança e para a manutenção da sua saúde. Essa é a nossa mensagem desse módulo. Então, se você cria um ambiente saudável, você vai criar um ambiente de desenvolvimento infantil. Então, diante de tantas incertezas da pandemia, crie um ambiente saudável para o seu filho dentro do seu lar.
Muito obrigada. Esse é meu contato e essa é a nossa universidade, ok? Nos vemos nos próximos vídeos.